Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinet, e continuando aquele nosso processo de criação dessa página aqui, tá, com todos os estilos e todas as marcações em HTML, nós faremos agora o CSS, o estilo, para que a gente possa deixar a página do jeito que está aqui, tá bom? Então, se vocês observarem o nosso resultado anterior, na screencam anterior, foi esse aqui, que foi só a criação do HTML. Então, dando a continuação a esse processo, nós vamos fazer o seguinte. Eu já criei aqui um documento novo que é só o estilo, tá bom? Somente o estilo. Tá? Ele se chama estilopix.css. Então, nesse momento, eu preciso fazer a ligação, o link, tá? O link vem com o atributo href, e esse href precisa dizer qual é o estilo que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhar com estilo pix.css, tá bom? Nós precisamos dizer qual é a relação dele. Então a relação nesse momento é style sheet. Opa, falhou aqui. Style sheet. Ok? Então nesse momento eu estou fazendo a conexão, a ligação para a criação dessa conexão entre o HTML e o CSS, tá bom? Ok? Já vou salvar. Beleza, isso não altera nada por enquanto o nosso site, porque nós ainda não criamos o estilo, tá bom? Então, estilo pix.css, e aqui no caso a relação dele que é style sheet, tá bom? Então eu venho aqui, ó, estilo pix. Vou apagar tudo isso aqui que é gerado automaticamente pelo Dreamweaver. E, bom, logo de cara, eu procuro resetar o site na maior parte das suas configurações. Então, para que funcione completamente, tá tudo zeradinho, porque todo navegador possui uma margem automática. Né? Se você for analisar, aqui nós temos no navegador uma margem automática. Essa margem nos atrapalha, porque cada navegador possui o seu valor de margem. Tá bom? Então nós vamos criar aqui uma configuração básica com um seletor que é universal, que é o asterisco. Então eu vou simplesmente dizer que o asterisco vai ter margem 2.0, ponto e vírgula, padding 2.0, ponto e vírgula, também coloca aqui border 2.0, porque isso também vai zerar o valor da borda para qualquer elemento. No Internet Explorer, por exemplo, todo link, toda imagem com link, na verdade, vem com uma borda azul apenas para simbolizar que aquilo ali é um link. Mas isso para a gente não é muito bom, porque fica diferente com relação aos outros browsers, tá bom? Então, esses valores acabam fazendo com que o nosso site fique realmente com um ponto de referência no ponto zero do navegador, tá bom? Nós vamos fazer agora um CSS para a tag body. A tag body, eu particularmente trabalho já definindo qual é a fonte, tá bom? Isso pode variar de pessoa para pessoa, mas eu já vou trabalhando na fonte. Eu escolhi a Verdana Geneva Sans Serif, ou seja, uma fonte sem serif para que a gente possa trabalhar na tela do computador. Vou trabalhar com font size de 12 px, bom? E já vou trabalhar aqui no background para ele ficar com a cor que eu preciso no site, tá bom? Então tá aqui. Essa é a primeira definição. Salvando isso, olha como é que já fica o nosso site. Só de ter mudado aquela configuração. Mais nada. Tá vendo? Algo que a gente pode observar. O H1 no caso, e o parágrafo ficaram assim um pouco estranhos, né? Então, o que eu faço também, para que isso possa ter um ponto de definição interessante? P, H1, ou seja, isso é um seletor múltiplo, tá? Vão receber o valor de margin 2.0020 para fazer com que o valor do margin bottom
tá? Que aqui é o margin top, margin right e margin bottom. O left não precisa que ele busca, ele copia o valor do margin right, tá bom? Para que a gente possa ter, nesse caso, já vou salvar aqui o estilo, e vocês vão observar que nesse momento o nosso texto ficou configurado de uma maneira um pouco diferente, tá bom? Acho que fica bem mais interessante assim nesse caso. A gente também poderia adicionar um item bem interessante que eu acho, que para a tag P, por exemplo, todo o parágrafo do nosso site geralmente vai ser corpo de texto, vai ser um texto para leitura. Então já vou dizer que o line height dele tem que ser de 1.5 am, quer dizer que ele vai pegar o valor do tamanho do nosso M, independente da fonte ser 12, independente da fonte ser 15, 9, ele vai pegar o valor da letra M e vai multiplicar por 1.5, ou seja, salvando esse detalhe, fará esse efeito aqui no nosso site, um espaçamento um pouquinho melhor para a leitura do nosso site, tá bom? Então toda a tag P teria essa característica, ok? Bom, partindo agora para opções voltadas à estrutura do site, eu criei aqui um ID chamado wrapper. Nesse wrapper eu vou ter uma largura width 2 pontos de 940, conforme a observação com relação ao 960.gs, tá? Observando aqui como é que ficaria o 960.gs, e ele pede também um valor de padding de 10. E agora vocês vão entender o que seria esse valor de padding 10 na seguinte característica, ó, padding 2.10. Eu tenho para todos os lados dessa caixa wrapper um valor de 10 com relação ao conteúdo, tá bom? Então, ó, ponto e vírgula. Eu também configurei o nosso site para ter um background branco. Então, ó, tralha FFF, ponto e vírgula. Também nas configurações desse site, o que é bem interessante com relação ao nosso site, é que eu coloquei aqui um valor de borda, tá? Um arredondamento na borda, ok? Então, voltando lá ao Dreamweaver, a gente pode observar que o nosso trabalho vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui border, traço radius, border radius, tá? E o valor que eu usei foi o de 5px, tá bom? Apenas para que ele ganhe esse fator de espaço, de borda, de arredondamento, ou seja, essa configuração de ID configura o fundo do nosso site, né? A caixa que envolve todo o nosso site. Se a gente for analisar agora como é que ficou, tá aqui, ó, beleza? Algo que faltou trabalhar uma margem aqui em cima e centralizar o site. Para fazer isso, a gente vai usar um recurso chamado margin, que eu vou botar 2 pontos 10px, 10px vai configurar um espaço para cima e para baixo, tá bom? Porque o próximo valor vai ser o de alto, para direita e para esquerda vai ser automático. Isso vai fazer com que o nosso site fique automaticamente centralizado, certo? Então vocês vão observar aqui, ó, pronto, nosso site já está centralizado, ok? Olha que fácil, uma maneira super fácil da gente trabalhar. Bom, aqui o site já ganha uma certa característica, uma certa personalidade, né? Que aqui a gente já está conseguindo quase que envolver quase todo o site. Continuando aqui o nosso processo, eu vou partir para a tag header. Então, ó, header. Nesse header eu vou configurar esse header para uma largura de 100%, apenas já pensando como esse site poderia ficar para quando eu fosse trabalhar com esse site em dispositivos móveis, tá bom? Eu poderia adaptar somente o wrapper e o header já vai acompanhar. Eu já vou fazer aqui uma altura, tá? Uma altura de 120px, bom? Apenas para a gente ver como é que está ficando o site. Eu vou botar um background tralha 333, a escolha da cor fica a seu critério, tá bom?
e aqui eu já vou fechar também. Salvando isso, olha como é que já ficou o nosso site. Observando, olha só, já ganhamos um topo. Já ganhamos um topo, ok? Só que esse topo precisa deixar um pouquinho distante a parte de baixo, que vem embaixo dele precisa ficar um pouquinho distante, então eu vou aplicar aqui um margin 2.0020, lembrando que esse 20 é o valor do margin bottom, para que eu possa configurar de maneira bem prática, né? E você vai ver que a gente substitui uma série de códigos. Aqui teria margin top 0, margin right 0, margin bottom 20, margin left 0. Então, para substituir isso tudo, a gente só usa essa definição, né? Se a gente for analisar como é que ficou, não vai mudar muita coisa, mas já dá para ver que aqui, por exemplo, na página inicial, já vai ter uma distânciazinha, tá bom? Ok? Então, configurando agora a questão voltada ao aside. O próximo é o aside, né? Então, a aside, tá bom? O aside, observando também o 960.js, a gente observa que esse aside precisa ter 220 px de largura. Outra coisa, como ele já tem conteúdo, não precisa de altura, a gente não precisa se preocupar com a altura. Também precisamos observar que ele vai ficar sempre jogado à esquerda. Então vou aplicar um float, left. Nesse float left ele automaticamente já fica para o lado esquerdo, tá bom? Eu tenho aqui também como configurar a tag section. E a tag section também observando as medidas do 960.js, a gente vai ter uma largura de... uma largura de 700 px, ponto e vírgula, com a possibilidade da gente usar um float. Os pontos, o primeiro foi à esquerda, o segundo vai ser à direita, ponto e vírgula, fecho chaves. Isso já vai fazer uma mudança no nosso site, vai mudar um pouquinho o nosso site, tá? A característica do nosso site nesse momento está assim, atualizando o navegador, olha como é que ele já ficou, ok? Tranquilo? Observem que aqui atrás, né, o wrapper meio que encolheu. Ele encolheu justamente porque eu posso observar que o que está flutuando para de ser reconhecido pelas outras tags. No caso aqui, por exemplo, o footer deixou de reconhecer que ele tem que bater em alguma coisa. Então, inicialmente, antes de qualquer configuração para a gente deixar o site já bem atrativo, eu vou botar aqui, ó, footer. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser um clear. Clear, both, que ele vai basicamente consertar esse probleminha que acabou acontecendo atrás do nosso site. Beleza? Tranquilo? Então aqui já meio que configurou o aspecto que a gente precisa. Tá bom? Bem fácil, ó, bem rápido também. Ok? Voltando ao Dreamweaver, eu posso observar outra coisa. Segundo o nosso site, eu deixei um espaçamento padding de 10px, ou seja, em cima eu preciso de 10px, do lado eu preciso de 10px, e fechando aqui com ponto e vírgula, eu estou dizendo, olha, em cima e embaixo, margin top e margin bottom, eu tenho 10px de espaço, tá? Nas laterais eu tenho 0, então não preciso de nada nas laterais. Outra coisa que eu vou configurar aqui, no caso, vai ser o border. Vou botar border top, tá bom? Nesse border top, eu vou configurar que eu quero uma borda sólida de 2px, 2 pixels de espessura, e eu quero que ele fique na cor cinza, tá bom? Então pronto, olha como é que ele vai ficar. Só para a gente observar, olha, o valor de 10px eu vou mostrar onde está agora, tá? Olha como é que está aqui no navegador. Então já atualizei. Olha aqui como é que ficou. 10px é o espaço que tem aqui em cima e aqui embaixo, tá bom? Aqui nas laterais não temos nada. Bom, e aí agora a gente consegue fazer uma organização bem interessante do nosso site, tá bom? Agora nós vamos trabalhar, se a gente for analisar agora o aspecto que a gente precisa trabalhar, vai ser a opção do nosso querido amigo menu, entendeu? Então, para o menu,
eu já sei, né, que o nosso menu está dentro do aside. O aside que também poderia ser substituído por nave, tá bom, gente? O aside, eu preferi colocar o aside justamente porque ele fica na lateral. Mas ele poderia ser um nave, poderia ser a tag nave, porque os buscadores até reconheceriam melhor o nosso site com relação a indicar quais são os links que estão uh, dentro de uma área navegável do site. Por isso que a tag nav é importante nesse caso. Tá bom? Bom, aqui no caso eu vou dizer que, poxa, o meu menu está dentro do aside, certo? Então, aside. Vou acabar usando um menu de um CSS para um seletor de contextual. Então, o que vai acontecer? Aside. Eu já sei que o que a gente está comandando é uma UL. Tá? Uma UL é uma lista não ordenada. Eu sei que dentro da lista não ordenada tem uma lista. Então, daqui eu já vou dizer assim, ó. Para isso, eu quero que um background seja aplicado. E o background vai ser o tralha 333. Tá bom? Claro, esses valores são só exemplos, essas cores são só exemplos, você pode alterar também. Outra coisa que a gente vai fazer é o list style. Eu vou botar list style none. Para que none? Por que none? Se a gente for fechar aqui e já for salvar, você já vai observar duas coisas. Primeiro, nosso menu ficou ainda com essa configuração. Quando eu atualizar, opa, ele já perdeu o marcador e já ganhou o fundo cinza para cada item. Opa, peraí. Vamos voltar aqui. Eu também aplico um line height. Esse line height eu vou colocar um valor de 30px, que eu acho que fica interessante para os links não ficarem coladinhos e a gente ter o controle do que o visitante está realmente clicando. Ele quer clicar em fotos, ele vai clicar realmente em fotos. Ele não precisa ficar mirando o link certinho. Ele vai clicar realmente em fotos. Tá bom? Porque não vai ter uma proximidade com relação ao outro botão. Tá bom? E aqui ainda faço o seguinte. Text, eu vou usar a opção do text indent de 20px para deixar um espaço entre o nossa querida amiga margem, tá? Porque aqui está muito coladinho o link, né? Não quero isso não, quero deixar um espaço, somente um espaço, tá bom? Aí, outra coisa, voltando aqui, bom, já configurei como é que vai ficar a cara do nosso link, né, do nosso item de lista. Porém, eu preciso configurar também o que fica com o link. Então, eu vou botar aqui, ó, aside, ul, a. Tá bom? Nessa configuração, eu já sei que o nosso link ele não pode ficar azul e sublinhado. Então, eu vou apenas colocar aqui para ele, ó. Bom, eu quero uma cor branca. Colocar o branco, FFF, ponto e vírgula. Daqui eu já vou tirar também, vou botar o text decoration, tirar o text decoration, tirar o underline, vou botar nada. Ponto e vírgula, e pronto. O que vai acontecer agora? Ele simplesmente, opa, não aconteceu nada porque eu provavelmente não salvei, então não salvei, voltando lá. Aqui, olha só, já ficou todo branquinho. O que é interessante é que no outro exemplo que eu dei, ele ficou com as letras maiúsculas. Então a gente vai ter que fazer uma opção chamada Text Transform. Então, vamos analisar aqui, já vou colocar também, ó, Text Transform. E eu vou botar aqui a opção Uppercase. Nesse Uppercase, pronto. Vou salvar. Já vou colocar aqui para testar no navegador. Opa, todos os links com a letra maiúscula. Perfeito. Agora, para finalizar, o grande finale mesmo, para que a gente possa lançar agora a questão do site com os links, quando eu passo o mouse assim em cima, eu quero mudar a cor de fundo e mudar a cor do link, eu vou dizer que eu vou configurar o aside, o ll, a dos pontos hover. Isso quer dizer que eu estou comandando agora como que o mouse vai afetar o nosso link. Já vou dizer que a cor do texto vai ficar tralha 333, tá? O cinza grafite.
E o fundo vai ser, vou botar um background, vou botar até uma cor diferente, que vai ser o Tralha CCC, que é um cinza bem clarinho, para a gente ter uma definição legal do que é esse site, do que é esse link, tá bom? Beleza? E aí vocês vão observar que vai gerar um erro. Eu vou ter um erro agora. Um erro que é o seguinte, tá? Vou atualizar e vou ver que, ih, caramba, olha, mudou a cor do fundo, mas mudou a cor do fundo somente da área do nosso link e não da caixinha toda, né? Então vamos fazer com que o CSS também reconheça toda essa caixinha para o navegador poder renderizar de coisa um link bem bonitinho, de uma forma bem bonitinha. Então vou colocar aqui uma opção chamada block, dois pontos, desculpa, é display, dois pontos block, tá? E isso vai fazer, já observando aqui como é que ficou o nosso código, esse display block, vou salvar, olha a diferença como é que tá, nesse momento ele só reconhece a área que está em cima do texto, tá? Como link. Agora eu vou atualizar e quando eu passar o mouse em cima, ele reconhece já a caixa toda, tá bom? Bom, eu vou deixar uma última dica aqui, que é uma dica voltada ao CSS3, para deixar isso aqui um pouco mais atrativo, tá? Vai ser bem interessante, bem rapidinho também. Então, olha só, no aside ULL A, que é o link, que é o configura o link, eu vou jogar uma opção chamada Transition. Transition, dois pontos, eu vou dizer que todos os elementos o quê? A cor do texto e a cor de fundo. Todos os elementos ficarão com uma transição em... Eu vou deixar em 1 segundo para que vocês possam perceber, tá bom? Ponto e vírgula. Nesse momento, isso aqui não acontece nada. Não vai fazer nada, porque os navegadores eles têm uma diferença um pouquinho acentuada, né? Porque cada navegador possui um renderizador. No caso do Chrome, é o WebKit. Então, o WebKit ele tem uma diferença que vai fazer com que o nosso navegador reconheça essa transição agora de uma maneira um pouquinho diferente. Então, olha só. E o WebKit é usado para o Chrome e para o Safari, tá bom? Então, aqui no caso, eu vou atualizar. Quando eu colocar o mouse em cima, olha como é que ele fica bonitinho. Fica suave. Eu deixei uma transição de 1 segundo, você pode diminuir colocando 0.5, 0.6, 0.7, tá bom? Para ficar uma transição suave. O usuário gosta de brincar um pouco com essas opções, tá bom? Infelizmente, esse item só é reconhecido a partir do Internet Explorer 10. Não é reconhecido no Internet Explorer 9, tá bom? Então o site vai ficar um pouquinho diferente no Internet Explorer. Vou colocar aqui forçar a barra, né, para que ele possa reconhecer nos outros navegadores. Então, para os outros navegadores, por exemplo, o Mozilla Firefox, o renderizador deles é uma no caso, a opção voltada ao Firefox seria o Moz, a opção voltada ao Opera seria o... né? O O. A opção voltada à Microsoft é -ms, aí eu vou botar uma forma de ver. Só que, infelizmente, só o Internet Explorer 10 reconhece isso. Tá bom? A gente deixa uma opção aqui com Transition All de 1 segundo mesmo, e agora a gente garante que na maior parte dos navegadores essa opção já vai ser reconhecida. Tá bom? Isso aqui é só um plus para que vocês possam sim, brincar um pouquinho mais com o site, tá? A gente também poderia fazer isso com a imagem, a gente também poderia fazer isso com qualquer item. Fica bem interessante, fica bem chamativo, fica bem bonito, tá? E dá uma valorizada no site, tá bom? Galera, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês continuem acompanhando aí as screen cams. Não deixem de assistir as screen cams, são muito importantes para vocês. A qualquer momento você pode assistir a screen cam, tá? E aí, gente, qualquer coisa é só assistir novamente, tá bom? Até a próxima.